Olha, pessoal, não quero dizer nada não, mas quase que dava para eu ministrar lá na salinha das crianças, porque vai ter quase mais criança lá atrás do que gente aqui dentro. Mas não sei se eles iam entender muito o que eu ia falar. Amém. Bom dia. Quero dizer para vocês que primeiro é uma alegria estar aqui, né? Estar com a igreja. Eu sou empolgado com a igreja. A igreja para mim, não prédio, né? Prédio tem uns mais bonitos que esse aqui. Igreja, pessoas. Igreja, gente. Igreja, corpo. Eu sou empolgado com a igreja. Sinto saudade da igreja quando estou fora e já começo a chorar também. Tenho passado muito tempo fora. Os últimos 60 dias tenho ficado em Curitiba, quase não tenho ficado por aqui. Tem sido bem corrido. E no ambiente de muito trabalho, muito estresse. Esses dias, semana passada, a semana foi tão estressante que acho que eu tensionei demais minha mandíbula à noite e quebrei a raiz de um dente. Tive que fazer uma cirurgia de um dente lá em Curitiba, para você ter uma ideia dos dias, né? Como os dias têm sido, né? Então estou com um dente a menos, estou meio banguela aqui, mas faz parte da história da gente, né? Tudo vira história depois. Mas eu creio que Deus tem uma palavra profética para você nessa manhã. E eu quero começar a compartilhar essa palavra com vocês, contando um pouco de uma história, de uma experiência que eu tive essa semana. E eu creio que essa história talvez vai impactar algumas pessoas. Alguns porque já passaram por isso, outros porque vão se enxergar nessa condição, e para outros talvez como um alerta. Eu estou contando um pouco da história desse ambiente de estresse e tensão que nós temos trabalhado esses últimos meses, né? E eu acho que vai mais uns 2 meses pelo menos ainda. E uma das pessoas que trabalha comigo tem se tornado, eu digo tem se tornado porque é um assunto muito recente, né? É algo bem... Tem se tornado um grande especialista em inteligência artificial. Foi agora para os Estados Unidos, ficou lá, fez um... Obrigado, meu amado. É muita água para pouco pregador, né? Vocês já viram, né? Mas graças a Deus por isso, né? Tem gente que abençoa a nossa vida. Esse moço tem se tornado talvez um grande especialista em inteligência artificial e tem trabalhado com a gente, e é muito interessante nesse ambiente. Ele tem se sentido assim, às vezes um pouco, como é que eu vou dizer assim, um pouco como se ele é muito grande para aquele trabalho que ele está fazendo. O trabalho é muito pequeno para ele. Isso às vezes a gente percebe assim nas conversas que frustra um pouco ele, né? E ele queria talvez ser mais valorizado. E nessas conversas do dia a dia, trabalhando frente a frente ali, quando ele termina algum trabalho, alguma plataforma, ele vibra com aquela conquista e ele diz assim: até que ficou bom. Para quem ouvia sempre da sua mãe que era burro e não sabia fazer nada. E eu fui ouvindo essas coisas no passar dos dias. E esse rapaz, ele tem dificuldade de relacionamento, né? Ele trabalha numa grande empresa em Curitiba e tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? O relato que me contaram é que ele não se dá bem com ninguém, ou ninguém consegue se dar bem com ele, né? Mais ou menos isso. Não sei se é ele ou se é as pessoas, mas...
E aí ele foi falando dessa questão, né? Falou assim, eu ouvi umas 2, 3 vezes, até que ficou muito bom para quem ouvia da mãe que era burro e nunca ia ser ninguém na vida. E eu ouvi uma, ouvi 2, e ouvi 3. E aí tentei conversar com ele algumas vezes sobre isso e falar para ele, né? Falou, olha, e ele reclamando um pouco do ambiente, falou assim, eu estou subaproveitado, eu podia estar sendo mais valorizado, eu podia estar melhor, as pessoas podiam enxergar o que eu faço, valorizar o que eu faço, aquele sentimento de alguém que se pensa que é pequeno, ou que é subaproveitado ou subvalorizado. E eu tentando falar para ele, falei, não, mas veja bem, nada do que acontece na nossa vida é por acaso, Deus te pôs aqui, Deus está te dando a oportunidade, olha lá na frente como é que você vai ser visto. Hoje não aparece o que você está fazendo, né? Assim como talvez esses tempos atrás até falei sobre isso um pouquinho, né? Talvez aquela pessoa que recebeu uma encomenda lá para fazer o cestinho, né? Da mãe de Moisés, lembra da história que Moisés é colocado num cesto? Aquela família com certeza encomendou aquele cesto de alguém fabricou aquele cesto. Quem é o nome? Aonde ele morava? Qual é a grande história de sucesso contada na Bíblia de um fabricante de cesto? Não tem, a gente nem sabe como é que desenrolou tudo isso. Mas o que a gente sabe é que aquele cesto foi tão bem feito que de alguma maneira, betumado ali, né, calafetado por dentro e por fora, ele não entrou água. E esse cesto foi a razão da gente ter toda a história de um grande libertador de Israel, que é Moisés. A gente vê a história de Moisés, a gente não vê o trabalho silencioso de alguém que fabricava um cesto. Mas se o cesto entrasse água, talvez Moisés tivesse morrido, afogado, e não existia Moisés, né? Estou conjecturando aqui, gente, mas só para falar que às vezes o trabalho escondido que a gente faz não é visto, não é valorizado. Às vezes nem entra muito na história, mas eu quero dizer para vocês que com certeza impacta a vida de alguém. E eu nessa conversa com ele, comecei a falar para ele a respeito de que em algum momento o trabalho dele ia ser valorizado. Que Deus tinha colocado ele naquele lugar lá, que agora ele não enxergava o que ele poderia ser. E foram se passando semanas, né? E muitas vezes ele lamentando. E agora nessa semana, ele veio todo eufórico, né? Bem diferente dos outros dias. Falou, rapaz, eu fui procurado por uma grande empresa de comunicação do Brasil, e eles querem uma plataforma que eu fiz. Sentaram comigo, mas essa conversa gerou uma outra conversa com outro grande grupo de comunicação, e eles também querem isso. E apareceu uma oportunidade para mim lá no Nordeste também, de negócio, e parece que as portas estão se abrindo. E quando ele me falou isso, eu lembrei de quem Deus é. E eu falei, nós estávamos saindo para ir almoçar, eu falei, para aí. Falei assim, eu quero orar com você. E eu não perguntei se ele queria, se ele deixava, se ele aceitava, né? Falei assim, eu quero orar por você. E pus a mão no peito dele, e comecei a orar por ele, e falei assim, Deus, eu quero que o Senhor mostre para esse homem quem o Senhor é. Eu quero que quando os negócios que ele está pleiteando se concretizem, ele lembre que foi por causa do teu poder que as portas se abriram. Eu quero que os olhos dele se abram e ele tenha uma experiência com o Senhor de ver que o Senhor é Deus e é o Senhor que tem poder sobre a vida dele. E comecei a orar declarando isso sobre a vida dele, né? O negócio ainda não se concretizou, mas está bem encaminhado, né? Os negócios, né? Mas eu quero contar para vocês outro dia, quando isso acontecer. Eu só estou contando que o quanto essa expressão de maldição da mãe dele sobre ele afeta a vida dele até hoje. Um homem que tem uma capacidade absurda, que mexe
está trabalhando com uma das áreas mais modernas, que é a inteligência artificial, que acabou de fazer curso lá no MIT, né, lá em Massachusetts, e nos Estados Unidos, que tem dado palestra aí no Brasil inteiro sobre essa área. Se sente pequeno porque a mãe falava que ele era burro, que ele não ia ser ninguém. Então eu quero talvez trazer um alerta para as mães. Cuidado com aquilo que você fala para o seu filho. Porque afeta a vida dele e pode afetar a vida dele para sempre. Cuidado com a palavra, pai, que sai da sua boca para o seu filho. Pode afetar a vida do seu filho, da sua filha para sempre. Cuidado com essas palavras. Mas eu quero falar do outro lado agora. Quero falar a respeito daquilo que Deus me fez lembrar nesse ambiente de trabalho tenso, hostil, estressante, cansativo. E a gente chega ao final do dia tão esgotado, que às vezes você não lembra nem quem você é, quanto mais lembrar algumas coisas a respeito de Deus, da palavra. Mas eu quero dizer que nesse momento o Senhor me fez lembrar que aonde a gente está, a presença dEle está ali. E é por causa dessa convicção que eu pude orar com esse moço. É por causa dessa convicção que eu pude abençoar a vida dele. E é por causa dessa convicção de que aonde a gente está, a presença de Deus está ali com a gente. Que alguns lampejos assim de lucidez no meio dessa loucura toda. Às vezes eu posso falar de algumas coisas do Senhor, eu posso testemunhar de algumas coisas do Senhor. E às vezes eu oro, né? E eu entendo que acalma o ambiente. Esses dias, no meio de um conflito, numa guerra, alguém se estressou tanto que gritou com todo mundo lá. E eu fui lá e assim, esperei ele se acalmar um pouco. Fui lá e dei um abraço nele. Falei assim, você só estava precisando de um abraço. Mas eu quero falar sobre isso, sobre a presença de Deus na nossa vida. E um dos maiores exemplos a respeito da presença de Deus está na vida de Moisés. Ele tinha tanto convencimento de que sem a presença de Deus, nada valia. Não valia a pena se empenhar em nada, em qualquer coisa. Que falando face a face com o Senhor, ele disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Olha que doideira isso, gente. Falando face a face com o Senhor, não estava suficiente, não era bom demais, né? Falando face a face com o Senhor. Pensa, ele fala assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não vale a pena ir. Se o Senhor não for aonde eu estou indo, não vale a pena eu ir. Se o Senhor não estiver onde eu estou, não vale a pena estar. Moisés tinha uma convicção tão grande, que era a presença de Deus que separava Israel de todas as outras nações. E eu fico pensando, isso precisa valer para nós hoje. A única coisa que nos diferencia dos incrédulos é o fato de Deus estar conosco. É a única coisa. A única coisa que nos diferencia de uma pessoa bem-sucedida em qualquer área é a convicção de que Deus está nos guiando e operando a sua vontade em nós e por meio de nós. Moisés ele não estava preocupado como as outras nações recebiam orientação. Ele não estava preocupado como é que as outras nações formavam suas estratégias, conduziam seus governos ou dirigiam seus exércitos. Ele vivia baseado em um único princípio.
que a única maneira de ser guiado, de enfrentar guerra, de sobreviver no deserto, é ter a presença de Deus consigo. Essa era a convicção de Moisés. Ele não estava preocupado em copiar modelo de liderança de ninguém, ou de exército, ou de outra nação. Ele tinha um único critério de sucesso: a presença de Deus. A presença de Deus com ele, a presença de Deus com o povo. Esse era o único critério de sucesso que norteava a vida de Moisés. Ele dizia: não importa que tipo de inimigo ou de luta você vai enfrentar, mas ele tinha convicção de que sempre encontraria descanso em Deus, porque o Senhor era com ele. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente: a presença de Deus, ela não é uma cápsula que nos isola de problemas da vida, mas é uma convicção de que em meio às tribulações a gente vai encontrar descanso. Isso precisa ficar claro, porque o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento triunfalista, onde o fato de você andar com Deus te dá a garantia que você vai vencer em tudo, que você não vai passar crise, você não vai passar problema, que você não vai passar luta, que não vai ter adversário, que não vai ter luta, não vai ter conflito. Não, não é isso. A gente olha para os homens da Bíblia e você vê homens que lutaram, que sofreram, que batalharam, que enfrentaram tribulações. A gente vê assim, talvez um dos homens que, quando você olha a história desse homem na Bíblia, que é Elias, é de cair o queixo, o tanto que esse homem foi usado por Deus no meio de um tempo perverso, de um rei perverso, de uma mulher do rei que era mais perverso que o próprio rei. Um tempo onde parece que, se a gente olhar assim com olhos espirituais, o momento que Elias viveu, as trevas parece que eram palpáveis naquele ambiente. Tem um momento que, eu não lembro quem que pregou aqui esses dias atrás, sobre aquele, acho que foi o Daniel que pregou sobre aquele altar, e aquele desafio entre Elias e os profetas de Baal, e todo aquele feito extraordinário que desceu fogo do céu, vocês lembram disso? E os 400 e poucos profetas de Baal lá foram mortos. Imagina a coragem desse homem de fazer aquilo sozinho, naquele momento, naquele ambiente. Um ambiente de tensão espiritual. Enfrentando um governo natural, o rei, todo o seu reinado, toda a sua cúpula. No entanto, ele sai daquele ambiente e vai para a beira de um riacho, e ele começa a lamentar a respeito da vida dele, e pede para si a morte. E ele pede para si a morte, quer dizer, não é um cenário de triunfalismo, não é uma cápsula. A presença de Deus na nossa vida não é uma cápsula que vai nos isolar dos problemas, mas é a convicção de que em meio às tribulações a gente vai encontrar descanso. Essa história de Elias é muito linda, né? Porque ele está lá, pede para si a morte, dorme, parece um quadro quase que de depressão, né? Que aquele sono parece que não acaba mais. Vem um anjo e toca nele, fala com ele, e ele olha para o lado, ele vê um pão em cima de um braseiro, um pão quentinho, né? Não sei se você já passou por essa experiência, mas não tem coisa melhor na vida que a gente acordar de manhã com aquele cheiro de pãozinho quente, né? Levanta até defunto. E aí ele come, bebe, aí dorme de novo, aí o anjo acorda ele de novo, fala assim: come, bebe e sai desse lugar. Aí ele sai e vai se esconder numa caverna, no Monte Horebe. Vocês lembram disso? E aí chega lá nesse Monte Horebe, escondido lá, dali um pouco,
tem um vento tão impetuoso, né? Que a Bíblia fala assim que os penhascos começam a se romper com o vento. Daqui um pouco vem um terremoto e começa a tremer tudo. Daqui um pouco vem fogo. Mas daqui um pouco vem uma voz suave. Porque a voz suave do nosso Deus, ela sempre traz descanso para nós. Amém? E aí Deus manda ele sair da caverna. Falou assim, sai dessa caverna. E segue a vida, Elias. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante e curiosa, né? O Jamê já falou para ela a respeito dessa passagem algumas vezes para nós, em alguns lugares. É curiosa porque em Marcos 4, 37 a 39, a cena mostra um grande temporal. Eles estavam num barco, né? As ondas, elas batiam com força nesse barco, que já começava a encher de água. E a Bíblia fala assim que Jesus dormia na popa. Ele estava com a cabeça recostada ou dormindo em cima de um travesseiro, né? O fato curioso é levar travesseiro para um barco, né? E aí os discípulos, eles acordaram Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levanta, repreendeu o vento e disse para o mar, acalma-te. E o vento então, e o mar se acalmaram e o vento emudeceu. O vento se aquietou e houve ali uma grande calmaria, uma grande bonança. A presença de Deus, ela traz essa calmaria, mesmo em meio à tempestade. Em Moisés havia uma fé inabalável, que quando a presença do Senhor está no meio de nós, ninguém pode nos fazer mal. Mas também havia a convicção de que sem a presença do Senhor, eles eram frágeis, eles seriam reduzidos a nada. Ele sabia ainda que todas as nações do mundo, que confiavam nos seus exércitos poderosos, nos carros de ferro, em seus valentes soldados, em suas armas de guerra, mas para Israel precisava confiar apenas na força e na presença do seu Deus. Uma das marcas da presença de Deus é a ausência de agitação. Quando, mesmo em meio às tribulações, às lutas, Deus traz uma paz que excede o entendimento. Eu lembro um episódio que a gente passou, um período como esse agora, né? Que chove um dia assim, no outro também. A previsão do tempo diz que hoje vai fazer sol, amanhã cai um dilúvio, né? Há uns anos atrás, a gente resolveu trocar o telhado lá de casa, a fase de pouco dinheiro, muita dificuldade, e a gente já tinha pago a mão de obra, né? Então não dava nem para dispensar aquela equipe de trabalho e contratar outra, porque era o que tinha, era aquilo, né? E eu sei que nessa confusão toda aí, de chove um dia, no outro também, destelharam toda a nossa casa, e aí não parava mais de chover, e a casa foi alagando, e foi inundando, e foi se acabando, e nós passamos 90 dias numa confusão dessa aí, com a casa descoberta e chuva que Deus mandava. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, né? Com algumas pessoas que são maduras na fé e já viveram mais do que a gente. E o Jamê falava sempre para mim assim, falou assim, Alcione, lá em casa,
quando quebrava alguma coisa, eu falava para Deus, falava assim, Deus, foi o Senhor que me deu essa casa é tua. Então, acho que o Senhor está querendo reformar, né? Porque está quebrando. E eu fui adotando esse princípio aí nesse momento de confusão aí da nossa vida. E eu falava para Deus, Deus, está chovendo dentro. Como é que o Senhor vai fazer para reformar depois? Porque eu não tenho dinheiro. E dele chover, e dele estragar, e dele fazer um monte de coisa. Eu sei que uma noite, a coisa foi tão catastrófica assim que... E aí eu ligava para os irmãos, né, assim, dava uma ventania, as lonas que estavam cobrindo o telhado voavam todas. Aí eu ligava para os irmãos da igreja e falei, gente, me dá um socorro aqui que o vento levou embora a lona. E vamos subir no telhado. Eu quase parava mais no telhado do que no chão da casa. Vamos subir no telhado lá me ajudar a cobrir. Dele pôr lona em telhado. Eu sei que uma madrugada a gente reunia, tinha o nosso culto era de manhã, lá no N-Show, e eu lembro que deu umas 3 da manhã, assim, deu uma ventania e chuva. E até então, o único lugar que não tinha chovido na nossa casa era no nosso quarto, em cima da cama. E a gente arredou a cama um pouquinho para o lado, assim. Naquela noite, descobriu e começou a chover, e começou o bocal da laje, assim, começou a chover em cima da nossa cama. Eu falei, não, aí eu reclamei para Deus. Falei, Deus, aí não dá. Agora não tem mais para onde fugir. E eu já tinha, a sala lá de casa, já tinha aberto um buraco, assim, no gesso. E eu tinha botado uma escada, e eu subia pela escada, pela sala, para subir no telhado, para arrumar a lona. Então já ficou, tipo assim, já um objeto fixo da casa, aquela escada no meio da sala, para subir para o telhado. E nessa madrugada, 3 da manhã, eu estou no escuro com a lanterna na mão, tentando sozinho puxar aquela lona para cá e puxar aquela lona para lá, em cima do telhado. Daqui a um pouco eu enrosco a cabeça num prego. Mas foi um fato muito curioso, que se encaixa bem com isso aqui. Porque talvez em um outro momento, eu teria mordido o prego e aquela tábua, para arrancar o prego com o dente, assim. E eu sei que eu sentia aquela dor, e ao mesmo tempo que eu sentia a dor, eu estava cantando um louvor a Deus ali naquele momento, estava adorando a Deus, e eu senti aquela dor, parei e continuei cantando. Aí eu parei assim, e falei, não, mas tem alguma coisa errada comigo. Eu devo estar maluco, porque assim, eu estou todo molhado, com a casa descoberta 90 dias, 3 horas da manhã perdendo sono, tudo ensopado, com a cabeça riscada de prego, cantando louvor em cima de um telhado. Falei assim, eu não estou bem, eu não estou bem. Mas não era eu. Não era porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou super crente, não é nada disso. É porque de alguma maneira a presença de Deus tinha tomado conta daquele cenário. E foi um cenário muito interessante, porque tem coisa que a gente não explica, né? Mas foi muito interessante, porque esse cenário todo da nossa casa, lá teve um casal que se converteu por causa do telhado, destelhado da nossa casa. Um casal assim, todo atrapalhado, que foi lá em casa, imprimiu um currículo e viu a cena. E aí começaram a nos ajudar a pintar as paredes. Ele era pintor profissional. Ele e a mulher dele iam lá em casa, chegavam lá às 7h30 da manhã, tomavam café, almoçavam e jantavam com a gente e iam embora 10 horas da noite, sem nos cobrar. E acabaram se convertendo. Olha que coisa tremenda, né? Como é que Deus usa as circunstâncias da vida? A gente não faz ideia do plano de Deus para as coisas. A gente não faz ideia do que Deus está interessado. Deus não está interessado se caiu o telhado, se está chovendo na tua cabeça, se não está. Ele está interessado em manifestar a glória dele.
Ele está interessado que o nome dele seja conhecido. Né? Eu sei que esse telhado nosso rendeu, gente. Foi 90 dias, mas deu muito testemunho lá de gente tendo experiência com Deus lá. Gente que a gente não conhecia, né? Até o Jonathan lá, o Jonathan Berch, fui consertar o telhado lá em casa, começando a empresa dele, cortou a mão. Aí eu fui levar ele no hospital para dar ponto. Tudo isso foi um testemunho das coisas que Deus queria fazer. Então, uma das marcas da presença de Deus é a ausência de agitação, de ansiedade ou de esforço próprio. Isso se aplica na vida de todo cristão. A presença de Deus na sua vida vai te fazer experimentar uma divina ordem da parte de Deus. Você vai ter paz, tranquilidade, a impaciência vai embora, ou a ansiedade vai embora, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem a sensação de que o chão está se abrindo sobre os teus pés. A manifestação da presença de Deus vai nos fazer viver em descanso, sabendo que Deus está no controle de tudo. Eu dei talvez alguns exemplos aqui, e eu não estou dizendo que eu vivo assim, que toda situação é uma situação de calmaria, de paz. Ó. Não estou dizendo isso, tá, gente? Estou dizendo que eu tenho um monte de defeito. Mas que às vezes a bondade e a misericórdia de Deus faz a gente experimentar algumas coisas para nos ensinar. Já vivi algumas experiências dessas, de experimentar Deus no meio da confusão, no meio do caos. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente faz para viver isso? Não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula simples. Eu queria te falar rapidamente, eu vou resumir um pouco aqui de alguns exemplos da bênção de Deus no Antigo Testamento. De como a presença de Deus trouxe experiências para a vida de alguns homens. E essa pregação, essa palavra não é uma promessa de que a gente vai ser invencível. E esses testemunhos aqui não são testemunhos de que a gente vai viver isso como um padrão de invencibilidade. Mas são testemunhos que nos ajudam a compreender de forma concreta o que significa viver diante de Deus com a sua presença manifesta. Um exemplo desses é Abraão. A presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão, que até os ímpios ao seu redor reconheciam a diferença que havia entre a vida dele e a vida deles. Um exemplo, Abimeleque, reis, Ficol. Chegaram um momento que eles disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que você faz. Era perceptível a presença de Deus na vida de Abraão. Esse rei ímpio aqui estava dizendo a respeito de Abraão: Abraão, há algo diferente na tua vida, há algo diferente em você. Deus te guia, Deus te preserva, Deus te abençoa por onde você vai. Viu, Abraão? Recebe. Para quem não sabe, a gente tem um Abraão aqui, Outra pessoa da Bíblia é Josué. Deus prometeu para Josué que nenhum inimigo lhe resistiria enquanto sua presença estivesse com ele. Deus diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso. Você percebe que
ao mesmo tempo Deus fala assim, eu vou fazer por você, mas ao mesmo tempo Deus fala assim, faça. Ao mesmo tempo que Deus diz assim, eu não vou te desamparar, ninguém vai poder te resistir, mas ao mesmo tempo Deus diz para ele assim, ó, seja forte, seja corajoso. E ser corajoso não é não ter medo, né? Ser corajoso é, mesmo tendo medo, enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Quando o Espírito de Deus está presente conosco, nós podemos ser fortes e corajosos. A respeito de Gideão, Deus disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quando a gente olha para a história de Gideão, a gente não vê um homem valente. A gente vê um homem amedrontado, escondido dos inimigos, do exército inimigo. No entanto, quando Deus encontra ele, o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel. Essa frase é dita para um homem que estava se escondendo e com medo. Por que Deus chamou ele então de homem valente? Porque Deus queria provar para ele que qualquer pessoa pode fazer grandes coisas quando a presença de Deus está com ela. Esses exemplos, eles vão nos mostrar aqui um mesmo padrão. Que onde a presença de Deus estivesse manifestando, essa pessoa se tornaria diferente de todos ao seu redor. Mais forte, mais corajosa, mais favorecida. Ainda que em si mesmo fosse fraca, temerosa ou comum. Tem uma série de exemplos na Bíblia. Você vai encontrar para Isaías, para Jeremias. E a gente pode até agradecer a Deus o que Deus fez por meio da sua presença, por Abraão, por Josué, por Gideão, por Jeremias, por todo Israel. Agora eu quero dizer assim que cada um de nós pode ter esse mesmo testemunho. Talvez em proporções diferentes, em cenários diferentes, em ambientes diferentes, mas todos nós podemos experimentar da presença de Deus na nossa vida e de como essa presença de Deus traz paz, como essa presença de Deus nos traz coragem, como essa presença de Deus nos renova a força, como essa presença de Deus nos dá sabedoria na hora da necessidade. E o Senhor faz isso não para que a gente se sinta mais forte apenas, mas para que a gente possa dizer que grandes coisas tem feito o Senhor, por meio do seu poder. Mas tem uma condição para que a presença de Deus se mantenha. Essa condição em nossas vidas é encontrada em 2 Crônicas 15. Eu vou contar a história aqui, porque é uma história longa, então vou resumir ela. O rei Asa havia conduzido Judá a uma grande vitória contra um exército etíope de 1 milhão de homens. E ele fez isso clamando: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer, em ti confiamos. E o que Deus fez? Deus feriu esse grande exército diante do rei Asa. Mas quando o rei Asa retorna triunfante, o profeta Azarias traz uma mensagem para o rei Asa e diz assim: o Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele o deixará.
Esse é o critério que Deus estabelece. Aqui é o segredo de conseguir se manter na presença de Deus, é buscar ao Senhor. Se você o buscar, Ele se deixará achar. Mas se você o deixar, Ele o deixará. O Senhor lembrou a Asa, sem fazer rodeio, dizendo assim: nunca se esqueça de como você conseguiu essa vitória. Você me buscou de todo o seu coração. Você se voltou inteiramente para mim, quando estava em dificuldade. E eu lhe enviei a minha presença. Foi ela que pôs os seus inimigos em retirada. Esse é o padrão. Azarias lembrava a Asa como era o reino antes dele assumir o poder. Tudo ia mal, sem lei, sem liderança, sem ensino, sem justiça. Cada um fazia o que bem entendia. Esse era o cenário. Até que o rei Asa buscou ao Senhor. Eu quero dizer assim que talvez esse seja o cenário de muitos lares hoje. Desordenados, sem autoridade, sem paz, sem repouso, onde cada um faz o que agrada. Mas a mensagem de Deus para nós nesse dia é que não precisa ser assim. Não precisa a gente viver numa casa em desordem. A gente não precisa viver num lugar sem paz, num lugar sem descanso, num lugar de angústia e de aflição. Porque há uma promessa de Deus, que enquanto a gente continuar a buscá-lo, Ele vai estar conosco. Há uma promessa de Deus que aquele que o invocar, Ele se fará achado. Que se a gente buscar o Senhor, Ele vai se revelar para nós. Quando a palavra diz assim, se você o buscar, Ele se deixará achar. Essa palavra significa que o Senhor vai se revelar como uma capacidade, e o Senhor vai se manifestar para abençoar. Resumindo, a gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração, e Ele virá até nós com sua presença, e a sua presença se tornará em poder onipotente, que vai se manifestar na nossa vida, na nossa casa. Deus promove uma aliança de graça com cada um de nós. Ele já lançou sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Jesus já se tornou maldição em nosso lugar. E Ele não vai nos deixar e nem vai nos abandonar, diz a palavra. Contudo, Deus fez uma promessa especial para aqueles que determinam buscá-lo de todo o coração. Então, se a gente se mantiver fiel a essa aliança, a gente vai desfrutar da incrível bênção de experimentar a presença dele sobre nossas vidas, de um modo visível e percebido por todos. Eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo. Mas eu queria deixar essa mensagem para nós. Primeiro, uma mensagem de alerta, mas depois uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que, se o Senhor não for conosco, não vale a pena ir. Então, quando a gente recebeu do Senhor o Espírito Santo ele é o nosso socorro, bem presente no dia da tribulação. Quando o Senhor deixou o Espírito Santo para habitar em nós, Ele quis deixar
a própria presença dele habitando em nós. Mas o Espírito Santo, ele é ao mesmo tempo consolador, ao mesmo tempo socorro, ao mesmo tempo aquele que anda ao nosso lado, mas ele é ao mesmo tempo nosso incentivador. Então nós temos tudo aquilo que é necessário para viver a vida cristã. Mas também nós temos tudo aquilo que é necessário para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar assim, ó, tem algo diferente em você. Tem algo que não é igual às outras pessoas. Deus colocou em nossas vidas uma autoridade no falar. Deus colocou em nós uma capacidade para abençoar. Deus colocou em nós uma autoridade, uma capacidade para influenciar, para impactar, para transformar o lugar onde a gente está. Mas a gente precisa romper os medos. A gente precisa buscar. A gente precisa clamar para que a presença do Senhor seja manifesta na nossa vida. Para que Ele não apenas habite em nós, mas que Ele possa se manifestar através de nós. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Porque em todas as coisas Tu és o Senhor. Porque o Senhor nos deu condição suficiente para viver uma vida aqui na terra. Uma vida em paz. Não isenta de guerra, não isenta de conflito, mas uma vida em paz, mesmo em meio às tribulações. O Senhor nos deu condição de enfrentar as tempestades, os vendavais, as dificuldades da vida, não porque a gente é corajoso em si mesmo, mas porque se o Senhor for conosco, nós temos uma garantia de segurança, uma garantia de cuidado, de proteção. Pai, não nos deixa esquecer, Pai amado, de que onde estivermos, o Senhor estaria ali conosco. Mas também não nos deixa esquecer que para isso, nós precisamos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto. E o nosso quarto pode ser debaixo do chuveiro, no ônibus, no caminho do trabalho, no intervalo entre uma tarefa e outra. Não nos deixe esquecer que a gente pode se fechar para tudo mais e dizer, Senhor, agora eu tenho alguns minutos. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, esse tempo eu quero repartir contigo a minha vida, as minhas aflições. Não nos deixe esquecer que desenvolver essa vida de oração e buscar a Tua presença faz com que a vida de Deus brote na nossa vida. Faz com que a vida de Deus se manifeste em nós. Não nos deixe esquecer que nós somos santuários de Deus, que o nosso corpo é tabernáculo de Deus, que o Senhor veio habitar em nós. Mas assim como aquele tabernáculo no deserto, era só uma tenda, como qualquer outra tenda sem a Tua presença. Assim como aquele palácio feito pelo rei Salomão, era só mais um palácio, sem a Tua presença. Assim a nossa vida, é só mais uma vida, sem a Tua presença. Por isso nós queremos, Senhor Deus, clamar ao Senhor, que venha sobre nós, com essa convicção, e que o Senhor se revele a cada um de nós, e nos dê essa clareza, de que o Senhor não nos chamou só para viver, o Senhor nos chamou para manifestar a Tua presença onde a gente estiver.
Que o Senhor não nos chamou para ser mais um, aonde a gente está, mas o Senhor nos chamou para manifestar a Tua presença onde a gente estiver. Que o Senhor nos abençoe com essa convicção, Pai amado, em nome de Jesus.